A gente está vendo agora, Uribe, que a cúpula da CPI, a gente vê ali Randolfo Rodrigues, vice-presidente, o presidente Omar Aziz e o relator Renan Calheiros estão falando com os repórteres. Vamos ouvir. Qual a diferença do ponto de vista daquilo que ele vai dizer diante do que ele disse hoje? Olha só, a estratégia ficou muito clara. A gente, numa deferência e respeito aos parlamentares, deputados federais, nós trocamos a convocação pelo convite. E esperávamos que o deputado viesse aqui com todo o respeito, o mesmo respeito que nós tivemos para com ele, trocando a convocação dele para o convite, ele não teve logo no início da CPI. E foi alertado por mim que lá na minha terra, o tucunaré morre pela boca. E aí, o grande final dele foi querer fazer uma narrativa de que a CPI que está atrapalhando a compra de vacina. Aí não dá. A própria empresa chinesa já desmentiu, em 2 minutos depois que ele falou, já foi desmentido. E aí, é uma característica, até porque o próprio presidente, e aí, presidente Bolsonaro, eu concordo com Vossa Excelência. Quando o senhor disse para o deputado Luiz Miranda, de novo, é porque hoje, em pouco tempo, ficou provado que o deputado Ricardo Barros, ele está no radar de todo mundo que vende vacina por intermediação. Isso é uma prova concreta sobre isso. Fora os outros crimes que ele cometeu em relação à imunização de rebanho, em relação ao negacionismo, dizendo que se imunizasse 60% da população, não teria mais ninguém para se infectar, mas agora nós temos certeza que o mesmo modo que foi utilizado, por isso, do senador Renan, começar pela Global, porque lá atrás se antecipou o pagamento para a Global e não foi entregue, da mesma forma que ia ser com a Precisa. Se pagaria 45 milhões de dólares em Singapura e não foi entregue uma vacina. Isso é que deixou algumas pessoas nervosas. E, em vez de vir se explicar, veio aqui para tentar desconstruir. Não vai desconstruir o trabalho da CPI. Se hoje o Brasil está vacinando, foi porque a CPI trabalhou e trabalhou muito para isso acontecer. Agora, não é com esse tipo de desconstrução que nós não iremos chegar e, no relatório final, mostrar quem queria tirar proveito com a compra de vacina. Só completar a declaração do presidente, a CPI atrapalhou sim. A CPI atrapalhou a Davat, a CPI atrapalhou os negócios da World Brands, a CPI atrapalhou um golpe de 45 milhões de dólares que iria ser dado por uma empresa que tem sede em um paraíso fiscal. A CPI atrapalhou os negócios, da qual nós temos elementos para indicar que o senhor Ricardo Barros estava também envolvido. Foi isso a única coisa que a CPI atrapalhou. Por outro lado, é de uma cara de pau atroz aqueles que fizeram defesa de imunidade de rebanho, aqueles que defenderam que todos os brasileiros se contaminassem, o próprio deputado Ricardo Barros, aqueles que negaram vacinas, as vacinas que de fato deveriam existir, da Pfizer, a Coronavac, a Janssen, aqueles que negaram essas vacinas, virem aqui falar em vacina. Tem uma diferença enorme das vacinas que esses que estão aqui defendem. Esses que estão aqui defenderam Pfizer, defenderam Janssen, defenderam Coronavac, defenderam AstraZeneca. Os que estão, as vacinas do senhor Ricardo Barros, as vacinas do senhor Jair Bolsonaro eram da VAT, era o World Brands e era a vacina da Precisa. Da Precisa, mesmo a Covaxin já disse que tem interesse em continuar a fornecer as vacinas para o Brasil. E nós a defendemos. Diretamente a vacina da Bharat Biotech, não os negócios da Precisa. A CanSino acabou de manifestar claramente uma posição. A empresa quer continuar a fornecer as vacinas para o Brasil. Então, o que essa CPI atrapalhou foi os negócios da Precisa Global, que o senhor Ricardo Barros defende, que o senhor Ricardo Barros responde no Ministério Público. Os negócios da Davat, os negócios da World Brands, estes negócios queriam aplicar golpe nos brasileiros, estes sim, foram interrompidos. Agora, só para ficar claro, presidente, ele vai ou não ser convocado e se isso faz alguma diferença já está convocado. Já está do ponto de vista prático? Essa é uma questão seguinte. Nós, quando fizemos essa troca, foi por uma questão
de deferência a um deputado federal, né, que não estava aqui como investigado, estava aqui como testemunha, né? Agora, ele será convocado para vir aqui esclarecer. E a narrativa dele tentar colocar nas costas da CPI é uma narrativa de alguém que realmente não tem compromisso com a vida, desde o primeiro momento, defendendo a imunização de rebanho e, coincidentemente, todas essas empresas estão no radar dele, não é de hoje. A gente mostra uma foto em que ele está do lado, sentado ao lado do fornecedor de vacina. E ele diz, não, era uma reunião, sempre tem uma narrativa. Sempre tem uma desculpa, sempre tem um pretexto. E posso assegurar, nós não chegamos nem na metade das perguntas que o senador Renan tinha para fazer. Tinha muito mais novidades, que a gente vai aguardar. Perguntas e provas. Perguntas e provas, que nós temos, que será aguardado na próxima convocação. Aliás, no próximo dia que nós vamos marcar, porque convocado ele já está. Senadores, a minha pergunta é justamente essa, que é em relação à estratégia de vocês para esse próximo depoimento. Se é ouvir primeiro justamente esses outros atores que podem ter relação, Maximiano, o próprio ministro Onyx, e também em relação à questão do contrato, de repente trazer mais elementos em relação a esse contrato? Não, a estratégia será a mesma, né? Nós vamos interrogá-lo sobre tudo que precisa ser esclarecido. A partir, como disse aqui o senador Randolph, a partir do avanço das investigações, do acesso que hoje nós temos a informações, a documentos, a transferência de sigilo. Desde o início, vocês observaram, o deputado, líder do governo, estava muito nervoso. E desde a apresentação que ele mentia sistematicamente, quer dizer, ao ponto de dizer que a comissão parlamentar de inquérito que impactou o Brasil, que tirou do debate essa selvageria da imunidade de rebanho, que agilizou o calendário das vacinas, que combateu a roubalheira no governo, no Ministério da Saúde, muitas delas com a participação do líder do governo e do próprio governo, porque nunca é demais lembrar, para que ninguém esqueça, né, que foi o presidente da República que fez um pedido ao primeiro-ministro da Índia para comprar 20 milhões de doses de vacina. E depois foi esse mesmo presidente da República que falou para os irmãos Miranda, que aquilo era coisa do deputado Ricardo Barros, como disse o presidente Omar, e ainda falou, mas de novo o Ricardo Barros, em nenhum momento o presidente da República desmentiu isso. Ele começou mentindo, apresentando um vídeo de uma entrevista do deputado para um programa de televisão, quer dizer, não lembrou da verdade contida no depoimento do deputado na comissão parlamentar de inquérito. Foi logo desmascarado, né, pela verdade dos fatos. E a partir daí ele tentou de todas as formas responder sem a necessária precisão que a comissão parlamentar de inquérito precisava. O presidente já decidiu, a comissão já decidiu, ele está convocado para depor novamente, não mais na condição de convidado, mas deporá, né, como um convocado da comissão parlamentar de inquérito, com a obrigação de dizer a verdade dessa vez, e de esclarecer todos os fatos que precisam ser esclarecidos. Senadores, juridicamente, o que muda em relação ao convite e uma convocação? Eu pergunto isso porque, para saber se não foi uma estratégia para ganhar mais tempo aí de vocês, no sentido de conseguir analisar melhor documentos, porque sabe-se que existe aí uma divergência ainda em relação ao momento de convocá-lo, né, de chamá-lo, que muitos dos senhores analisaram isso como precipitado, a vinda dele, que foi justamente uma pressão que ele fazia. O convite é uma deferência que a gente faz a quem a gente respeita. A convocação é para quem a gente pede o respeito.
Porque Para quem desrespeita a comissão. Para quem desrespeita a comissão, ok? É simples. Eu vou dar uma de Pazuello, é simples assim. Convite, foi feita uma deferência ao deputado federal. E a partir do momento que ele desrespeita o trabalho da CPI, desde o primeiro momento ele foi alertado. Ele está convocado. E agora ele pode ir para o Supremo pedir para não vir. Porque ele foi ao Supremo pedindo para vir. E eu, numa deferência ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, da mesma forma que fiz com o deputado Osmar Terra, ele foi convidado. Da mesma forma como está convocado para uma cariação o deputado Onyx Lorenzoni e o deputado Miranda. Os dois não estão convidados, estão convocados para estar aqui na próxima quarta-feira. E o deputado Ricardo Barros está convocado para estar aqui no dia e na hora que a gente marcar. Então seria muito mais uma mensagem política do que uma estratégia juridicamente falando? Não, a sua interpretação está equivocada. A interpretação não é questão política. Nós não politizamos em momento algum. A gente tem feito uma CPI, nós já ouvimos muitas pessoas aqui, em momento algum se politizou, em momento algum você encontra uma entrevista, eu fazendo alguma ilação irresponsável, sempre tive cautela nas minhas colocações, só que uma coisa que eu não aceito é vir e desrespeitar. Disse a ele, se você tiver opinião sobre os membros da CPI, daquela porta para fora você pode falar tudo, aqui não. Aqui você vai se ater a responder o que nós lhe perguntarmos. E ele entrou muito mais para se justificar sobre todas as denúncias que pairam sobre ele, em vez de querer responder. Ele quer usar a CPI, quer usar o mecanismo de investigação para se defender, mas não é para falar a verdade. E aí há uma diferença muito grande. Por isso que a questão de ordem dada pelo senador Alessandro é muito correta. Pergunta o senador Alessandro se a gente tinha que encerrar para que a gente pudesse pedir informações, quais são as medidas que a gente pode tomar de uma pessoa que vai lá e mente na CPI. Foi essa a questão, por isso que nós suspendemos. Não é por uma razão, até porque eu posso afirmar a você e a todo mundo que está nos vendo que o senador Renan tinha muito mais perguntas. O que vocês viram até agora era muito pouco em relação ao que vinha. Só, Bruno, só para ser preciso, desculpe o trocadilho, ser preciso em responder lhe responder sobre quais foram as providências de suspensão. A providência de suspensão tem a partir da questão de ordem apresentada pelo senador Alessandro. Primeiro, consulta que faremos ao Supremo Tribunal Federal sobre qual procedimento de uma comissão parlamentar de inquérito diante do flagrante fato de que um deputado federal comparece, assume o compromisso de dizer a verdade conforme os termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, infringe esse compromisso, ofende esse compromisso. Esse compromisso foi ofendido, não demorou meia hora para que a Cancino desmentisse o deputado. Não demorou 30 minutos o depoimento dele para que a senadora Simone dissesse que o acórdão do Tribunal de Contas da União que ele apresentava não correspondia à verdade. Então, a CPI tem poderes de investigação própria de autoridades judiciais. Se nós não aceitamos que nenhum outro depoente venha a esta CPI e descumpra o compromisso do artigo 202 do Código de Processo Penal, por que vamos fazer com o senhor todo-poderoso líder do governo? A mesma régua que nós tratamos o senhor Cristiano na CPI, nós vamos tratar o senhor todo-poderoso líder do governo. Por isso, as providências de suspensão são as primeiras. De imediato nós consultaremos ao Supremo Tribunal Federal. Qual a providência a ser tomada quando um deputado federal vem aqui, mente, descumpre o 202 do Código de Processo Penal? Segundo, claramente o depoimento do senhor Ricardo Barros estava pautado, se alguém usou de estratégia de má-fé com essa CPI, não foi a CPI, foi o senhor Ricardo Barros. Foi o senhor Ricardo Barros quem veio para cá com media training, veio para cá com tropa de choque organizada
Me causa espécies que o senador Flávio Bolsonaro só compareça na CPI em dia de depoimentos que é mais interessante para o governo, como o de hoje. Foi ele e a tropa de choque do governo que vieram com a intenção de tumultuar. Foi ele que veio aqui com estratégia. Então, por conta disso, e por conta da má fé com que ele se comportou com essa comissão parlamentar de inquérito, é que foi correta e apoiada por todos nós a decisão do presidente Omar Aziz em suspender e agora trazê-lo na condição de convocado, ao passo que nós consultaremos o Supremo Tribunal Federal para sabermos quais as medidas tomaremos se o deputado voltar aqui e insistir nas mentiras. Só um detalhe também que é bom falar sobre a convocação. A convocação ela é determinada agora pela CPI. Nós vamos estar definindo o dia dele ser ouvido pela comissão e ele será submetido às regras da comissão. O convite você faculta a ele, inclusive, a possibilidade de ele definir o dia que poderá estar presente na comissão, ao passo que a convocação é diferenciada. E é bom lembrar também que quando não se submete a uma convocação, há outros elementos que a CPI pode buscar, dentre eles aí a condução coercitiva e outros elementos mais que são próprios de uma comissão parlamentar de inquérito. E um outro ponto também que é interessante destacar aqui é que o líder do governo, ele vem permeando vários governos. Os últimos governos que nós tivemos aqui, ele passou presente, seja como líder, seja como vice-líder, ou seja como ministro. Ele vem numa atuação sistemática e a atuação dele dentro deste governo está ligada em vários tentáculos a todas as vacinas que estão sob suspeição e investigação na CPI e também contratos. Há, de alguma forma, a participação dele, de forma direta ou indireta. Eu cito, por exemplo, o caso da VTC-Log, que há uma certa sofisticação no contrato. Nós tivemos, no momento dele, como ministro da Saúde, 5 contratações da VTC-Log, num volume aí de 250 milhões de reais, todas sem licitação. E nós tivemos depois um pregão que aconteceu ainda no seu governo e uma contratação aí que foi lá do contrato 59, que é algo em torno de 590 milhões de reais, que paira sobre esse contrato algumas suspeições, inclusive com 5 representações no TCU. Uma entre elas direcionada pela CPI que questiona um dos aditivos. E poucas vezes na administração pública você vê um aditivo de texto. Ou seja, a VTC-Log ganha um contrato e depois ela faz um aditivo do texto, ou seja, mudando o termo de referência na qual ela foi submetida para ser aprovada e outras foram desqualificadas. As outras que foram desqualificadas não mais gozaram desse mesmo privilégio logo após a realização desse aditivo. Ou seja, e para este contrato nós recebemos na CPI denúncias de possíveis pagamentos de propina, algo em torno de 59 milhões de reais. Veja que há uma sofisticação na construção do contrato e, naturalmente, começa a se bater a partir dos dados que nós estamos recebendo na CPI. E, para finalizar a minha participação aqui ao lado dos colegas, é muito bom também destacar que o retorno do deputado Ricardo Barros a esta comissão nos dará, inclusive, mais elementos. Nós teremos a leitura, por exemplo, do contrato da Covaxin de forma mais conclusiva, eu diria assim. Nós teremos acesso às quebras que nós já solicitamos até o presente momento, ou seja, nós teremos muito mais elementos para que nessa segunda vinda dele à comissão nós possamos ter aí, portanto, um depoimento mais aprofundado, questionar de forma mais acabativa, eu diria assim, de forma mais conclusiva e, naturalmente, trazer mais elementos a esta CPI. Eu queria, na condição, inclusive, de ter sido ministro da Saúde, restabelecer aqui a verdade em relação a aspectos que foram colocados pelo depoente no dia de hoje. Em primeiro lugar, aquela declaração de que a empresa detém o domínio daquela possibilidade, daquela autorização, é para evitar a compra de medicamentos falsos. Não tem a ver simplesmente com a questão da importação. Ou seja, é para ter a garantia, ela tem que ter aquela declaração, aquele registro, para que ela se torne confiável para participar
de uma concorrência e de poder vender ao governo. Portanto, essa questão aí, de pronto, já deveria ser suficiente para que a Global, naquela questão dos medicamentos de alto custo, ela não pudesse participar. Segundo, não é verdade que a Anvisa mudou esse procedimento. O procedimento continua. Apenas quando se trata de decisão judicial é que se pode fazer isso. Assim como só se pode pagar antecipadamente ou com decisão judicial, ou então a partir do ano passado, quando aquela medida provisória que foi transformada em lei e que trata dos procedimentos administrativos por conta da pandemia, naquele momento foi legalmente permitido que houvesse pagamento antecipado dentro de determinadas condições. E aí é importante dizer que esse pagamento da Global foi feito no ano de 2018. Ninguém nem imaginava que iria ter pandemia. Eu queria esclarecer isso, porque o jogo de palavras muitas vezes faz a gente imaginar que as coisas estão efetivamente dentro da lei. Não estão. E, portanto, nós vamos insistir que esse depoimento não correspondeu à verdade, mas da próxima vez, quando ele voltar, nós vamos estar com muito mais informações e aí eu quero ver se vai ser esse mesmo procedimento que houve hoje. Obrigado. Senadores, duas perguntas, na verdade. A primeira é, a CPI errou na estratégia de ouvir Ricardo Barros nesse momento? E a segunda pergunta, na verdade... Boa vontade. E a segunda pergunta, na verdade, é para a senadora Simone Tebet, que eu ouvi mais cedo, dizendo que ela tinha tido um feeling de que aquilo dali tinha sido um arroubo dele quando disse que havia prejuízo da CPI. Queria saber se a senhora mudou de opinião. Obrigada. A CPI não errou em ouvir o deputado Ricardo Barros no dia de hoje. A CPI queria ouvir a verdade sobre os fatos. E ele trouxe mais uma narrativa, como eles gostam de chamar, construída para confundir a população brasileira. E não importa se é verdade ou se é mentira, o que importa é que eles constroem uma narrativa e colocam os seus robôs, colocam as suas milícias digitais para consolidar como se verdade fosse. Mas a CPI está preparada para isso. O nosso sistema de checagem, com o apoio de centenas de pessoas que vão mandando informações para a gente, nos permitirá revelar o papel de intermediação do deputado Ricardo Barros na compra de insumos. É importante dizer que o ministro Ricardo Barros foi ministro da Saúde e sempre controlou a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, secretaria do Ministério, cujas compras são feitas de forma direta e negociada diretamente com laboratórios. No caso da Global, tem uma questão muito grave, aliás, eu diria gravíssima, porque ele arranjou uma intermediária quando deveria comprar diretamente do laboratório Sanofi. Então, essa prática, que é a prática que ele fazia desde 2018 como ministro, ele tentou trazer na intermediação da compra de vacinas. Portanto, o que ele disse hoje foi uma leviandade. Ele é responsável por levar o Ministério da Saúde, tem conversas do Dominguete que apontam ele como um grande intermediário para levar empresários para comercializar os seus produtos, intermediando compra de insumos estratégicos no Ministério da Saúde. E isso tudo será provado por esta CPI e ele responderá na justiça pelos crimes que ele possa ter cometido. Isso é o que é importante e isso é o que consolida não uma narrativa, mas a versão que se consolidará em cima dos fatos. Não adianta vir para a CPI querer enganar vários senadores, enganar a opinião pública brasileira. Os fatos são mais fortes do que as tentativas de narrativas para poder criar
uma ideia de que a CPI atrapalhou. A CPI atrapalhou negociatas. A CPI atrapalhou a relação entre trambiqueiros da Davat com o Ministério da Saúde. A CPI atrapalhou a venda da Covaxin pela Precisa. A CPI atrapalhou a Belcher, que foi descredenciada pelo próprio laboratório. Tudo intermediado pelo deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. Portanto, tem a digital do presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, Rogério Carvalho, nesse momento fala Simone Tebet. Roberta, te dou boa tarde, que a gente passa agora para a Dani Lima, que vai continuar o trabalho aí de acompanhamento da CPI da pandemia. É isso aí, Carla. Até amanhã. Boa tarde. Dani, segue daí porque o negócio está quente hoje, viu? Boa sorte. Obrigada, Carla. Boa tarde também, Roberta. Boa tarde a você que nos assiste. Tá quente e é exatamente por isso que a gente vai dar preferência, então, para a notícia. Já já eu volto para me apresentar direito e contar o nosso cardápio do dia. Vamos ver, fala a senadora Simone Tebet. Parlamentares, e durante o processo ainda teve a desfaçatez de querer nos engabelar e enrolar em cima daquilo que nós dominamos. Querer trazer um acórdão do Tribunal de Contas da União, que fala de BNDES, para dizer que justificaria o pagamento antecipado de vacinas quando tem decisão judicial, a resposta já foi dada pelo senador Humberto. Depois dizer, quando eu o confrontei, não ter a capacidade de reconhecer o erro, ainda dizer não, tem tais e tais decisões do Tribunal de Contas da União que existem, ninguém nega que há possibilidade excepcional de pagamento antecipado em contratos administrativos. Mas todo mundo sabe que as decisões do Tribunal de Contas da União, primeiro que não havia o acórdão, depois que ela não tem necessariamente efeito erga omnes, ela não vale para todas as situações. Eu não pinço a jurisprudência ou acórdão que eu quero para ter a decisão favorável a atender os meus interesses públicos ou privados. Não é assim que funciona e não tem nenhum senador que não saiba disso. Depois veio discutir as questões pontuais em relação ao Luiz Miranda. Não interessa a forma como foi dito. Ele mesmo se contradisse, por isso que eu falo que talvez tenha sido mal orientado pelo seu advogado, porque ele não nega que saiu da voz e da boca do presidente da República, seja na fala do Luiz Miranda aqui na CPI, seja no depoimento dado hoje pelo depoente, está lá. Ah, isso é de alguma forma coisa de quem? Do líder Ricardo Barros. E por fim, e esse é o mais grave ao meu ver, e aí peço desculpa aos ouvidos dos meus colegas pelo grito de indignação que eu dei, quando ele chega para o presidente Omar Aziz e diz, numa narrativa que eles querem a todo dia implantar nesse país, seja começando pelo presidente da República, passando por todos os seus subordinados, de que a culpa dessa pandemia é de qualquer um menos deles, quando sabemos que a CPI foi criada justamente para analisar a omissão dolosa das autoridades públicas pelo atraso da compra de vacina, e quando diz que essa CPI faça alguma coisa de bom, porque até agora não fez, e deixe de fazer tanta coisa de mal, porque atrasaram e estão impedindo a comercialização e negociação de vacinas com empresas de credibilidade no Brasil, não tem como não gritar de forma indignada e dizer claramente que na CPI, enquanto os senadores aqui estiverem, a mentira não vai ser ser dada a última palavra. Podem ter versões sobre o mesmo fato, uma única verdade, e a verdade dos fatos é o que nós estamos querendo esclarecer. Então, dito isso, acho sim que, por uma gentileza, o presidente Omar Aziz acatou um pedido do líder de ouvi-lo. Hoje, acho que deve estar arrependido, mas o fez. E agora, eu advogo que só depois de abrirmos a caixa preta do contrato da Covaxin, e tem sim muitos elementos, não só de irregularidades, mas de prova de crimes no plural, é que nós temos que chamar novamente o líder do governo para ir confrontá-lo com as informações e testemunhos dados, e não sei se terá quebra de sigilos, enfim, isso não é do meu departamento, nós podemos confrontá-los. Quero ver se virá novamente para mentir a CPI ao Brasil. Obrigada.